Senhores, agora, por gentileza, eu vou convidar para vir ao palco o Rafael Boff. Cadê o Rafael? Rafael, vem para cá, por favor. Antes de começar, eu queria dar o meu testemunho a respeito dos seguros, que o Mauro acabou de falar. Gente, faz toda a diferença quando você vai fechar um negócio com alguma pessoa, com alguma empresa, com um cliente que principalmente não entende nada daquele assunto, daquele ramo, você mostrar para ele que aquele valor agregado altíssimo que ele está adquirindo tem um seguro all risk, que é um seguro obrigatório que você entregar segurança, porque ninguém, eu fico brincando, eu gosto muito de usar esse mesmo celular aqui, ó. Ninguém quer comprar placas solares ou inversor, ninguém quer. Se eu te disser que esse celular aqui vai economizar a conta de energia dele e eu vou conseguir dar qualidade de vida para ele usar mais energia e ter mais conforto, eu garantir isso em contrato, a pessoa me compra o telefone. Ela não quer saber o que eu estou entregando, ela quer confiar numa empresa que vai dar uma solução turnkey, chave na mão para ela, resolver o problema, que é de confiança e tem bastante conhecimento técnico. Muitas vezes a pessoa te pergunta alguns pontos técnicos, não é nem para você explicar para ela, é para ela perceber se você entende, se você é merecedor de pegar aquele dinheiro daquele investimento particular ou de um financiamento para desenvolver. Bom, eu pretendo ser extremamente rápido, não quero nem usar os 15 minutos, porque eu entendi que a dinâmica é mais a gente bater um papo, dialogar mesmo e a gente ir por essa conversa mesmo. Ó, se a gente for analisar esses dados da Absolar, é desse mês agora. São os infográficos agora de setembro. Deixa eu... Apanhei aqui, pessoal. Só um minuto. Alguém pode me ajudar? Ah, sim. Eu descobri que a culpa é minha, que eu mandei em PDF, não mandei em PowerPoint. Beleza. Então, vou voltar aqui. Como eu volto? Eu te aviso e você muda? Tá bom, beleza. Volto pro primeiro. Bom, vocês podem perceber essa curva ascendente dos sistemas de geração distribuída, que elas vão acontecendo, e principalmente a partir de 2017, que mesmo a lei começando em 2013, mesmo assim ela engatinha mesmo. E essa mesma curva, para ela começar a aumentar a geração, eu acredito que essas taxações vão influenciar muito pouco numa eventual desaceleração e que, inclusive, vão fazer um pequeno ajuste. Eu não sei há quanto tempo vocês estão trabalhando no ramo, mas, por exemplo, no Tocantins, tinha um momento que não tinha taxação do TUSD. 1 kW gerado e 1 kW consumido tinha o mesmo valor, inclusive após os impostos. Mudou 11 centavos, isso em 2014 para 2015, e com essa alteração, rapidamente as pessoas se ajustaram e já resolveram. Pode passar. Aqui a gente tem que esses valores são muito dinâmicos. Inclusive, os estados que não têm hoje esse TUSD são os que figuram hoje nos primeiros locais. Por exemplo, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, você pode olhar que não são estados que têm as maiores populações, mas têm uma grande quantidade de sistema solar. Por que Minas Gerais tem mais do que São Paulo? Um dos motivos principais é porque São Paulo é extremamente verticalizado, faz com que você não tenha muita quantidade de locais para instalar onde tem muito prédio, principalmente na capital de São Paulo. Florianópolis tem um poder aquisitivo muito alto, Brasília a mesma coisa, com o advento do agronegócio, Cuiabá e Teresina, a quarta cidade, que tem muito sol lá também. Quando a gente fala a respeito da taxação que vai acontecer, que um percentual é muito baixo, vocês podem ver que eu falei isso mais cedo hoje, e é a minha opinião. Só 9%, apenas 9%. A gente está pensando no sorteio? Se vocês quiserem, tá todo mundo prestando atenção no sorteio ali? Acho que sim. Tá bom? Beleza. Não, porque eu queria parar para eu ver se o meu número estava ali e eu ficar olhando. Eu não quero ficar falando enquanto está sendo sorteio, porque eu quero saber se eu ganhei.
Se vocês olharem hoje, só tem... É muito pouco a nossa participação. Menos de 10%, apenas 10% da matriz hoje é solar. E, inclusive, ela não é uma fonte garantidora, porque ela não funciona firme de maneira 24 horas. Acho que na força, em todo mundo, eu acompanhei de perto esse debate, na vontade de ter um marco legal, na dúvida de ter apenas uma regulamentação, forçou-se um marco legal que tem grandes vantagens, porque hoje a gente tem uma lei, mas não foi discutido corretamente, na minha opinião, esse momento da taxação. E eu quero repetir a vocês uma coisa. Se vocês se lembrarem, quantas leis já foram sancionadas e não entraram em vigor porque simplesmente a gente percebeu que ela era obsoleta, a gente percebeu que ela não tinha sentido. Eu sou um eterno esperançoso, confesso, às vezes até sonhador demais, mas eu acredito, eu acredito de verdade que não vai acontecer isso. Eu sei que o que está posto não é esse cenário, mas eu acredito que quando chegar a gente vai perceber, meu Deus, isso não faz o menor sentido. Não faz sentido a gente tentar matar tão no pé e tão no começo. A gente pode falar sobre números, sobre dados e por que eu tenho essa opinião, mas eu acredito que ainda tem muito espaço para crescer antes dela ser matada na raiz. 9% é muito baixo e é a contramão do mundo. As pessoas, vocês já ouviram falar quanto que as pessoas gostam de citar a Califórnia quando elas vão falar a respeito de uma coisa muito boa sobre energia solar? Porque na Califórnia é obrigatório ter energia solar e não sei o quê. Só que a gente não vê o outro lado da moeda. Califórnia, por exemplo, hoje, se você vai embora da Califórnia, porque os impostos são muito caros lá, você tem que ficar por 10 anos pagando imposto de renda para o estado da Califórnia, mesmo você não morando mais na Califórnia. Então, será que é de fato essa maravilha toda? E será que a gente tem que olhar para eles só pelo lado positivo e achar que eles são melhores e a gente às vezes não está vendo que o paraíso pode ser aqui? Depende de nós. Próximo. Aí a gente pode olhar aqui que esse gráfico eu achei bem interessante, que se vocês olharem ele nem tem dados de 2020, por causa da pandemia. Mas ali, a partir de 2019, vocês vejam que os preços vão caindo, né, nos leilões. Quando chega em 2019, ele dá uma recuperada e esses valores sobem. Por quê? Porque, na minha opinião, e analisando os dados, foram muitos leilões vendidos a um preço muito baixo que não conseguia entregar, simplesmente para tentar disputar mercado. E, inclusive, usinas que não foram feitas porque venderam a um preço muito baixo. Não tinha poder de realização. E com as pessoas acreditando, vocês já pegaram muita gente próximas a vocês te perguntando, mas a energia solar funciona mesmo? E será que o ar-condicionado vai dar certo? Se você pensar isso numa escala global e que todo mundo tem uma dúvida, sempre vai ter discrepância. Mas a partir do momento em que todo mundo começa a colocar, as coisas vão evoluindo e melhorando. E, inclusive, as pessoas dando valor. Não tem quando todo mundo começa, você precisa vender uma coisa mais barato para popularizar, para ela virar uma cadeia, pessoas acreditarem nela, para aí sim ela conseguir recuperar valor. E aí, por exemplo, aqui tem valores dados sobre recorde de geração. Se você pegar que a gente tem lá 9.1, 9.1 fica só com esse número, e a gente chegou a 7.7 de demanda máxima da nossa geração da cadeia total da matriz energética, isso dá 18% de perda. Representamos 9.1 e o nosso pico máximo foi 7.7. Essa diferença dá 18%. Quem tem empresa hoje, faz cálculo e estuda, vai ver que a perda é média 20%, 18% em relação ao pico e à geração. Isso mostra que esses dados são verdadeiros até para geração centralizada e de grande tamanho. E a nossa oferta hoje, só de 2,1% da energia elétrica gerada vem de fato. É muito pouco. Não como negativo, mas muito pouco, que a gente tem muito a crescer. Próximo. Se a gente for olhar esse dado aqui, é o que mais me impressiona positivamente mesmo, e o quanto as pequenas podem trazer resultados positivos. Que
98,4% de todos os sistemas instalados hoje, eles são de até 75 kW. Ou seja, a mini geração tem a maior capacidade de potência instalada hoje de entrega de energia. Existem as centralizadas, mas elas não são centralizadas de grande expressão em tamanho, no percentual. Então, é importante valorizar, inclusive, quanto mais próximo você gera de onde você consome, é até um preceito da sustentabilidade, que é pensar global, agindo local e consumindo e gerando seus resíduos e eles sendo reaproveitados no mesmo lugar. Um pouco mais de 1,5 milhão de conexões feitas. E aí, se a gente for olhar aqui em relação ao que representa cada um desses pontos aqui. Em relação ao número de instalações, é majoritariamente instalações residenciais. O que comprova o slide anterior, e esse dado é de setembro, ele é de agora. Quase 80% de tudo hoje em sistemas unitários, eles são residenciais. Então mostra que a população brasileira acredita na energia solar. Isso é um fato. E se a gente passa para a potência instalada, a gente percebe que a residencial perde um pouco força porque tende o comércio e o rural ter menor quantidade de instalações, porém elas tendo maior número de potência instalada. Falando um pouco da minha experiência, eu comecei a vender painéis solares da marca Shell. Eu vendi painel da Comeco, vendi painel Ingle, Mitsubishi, Petrobras, todos esses já venderam painéis em algum momento. E esse mostra que o mercado é dinâmico e mostra que todo mundo está olhando para esse cenário. Tem empresas grandes que elas abrem, que elas fecham, mas mostra que essa volatilidade é o princípio natural de todo o mercado que ainda não se consolidou. E vocês todos que estão aqui, parece que vem uma taxação aqui muito próxima, mas é apenas o começo. É apenas o começo. A energia não tem uma década de energia solar no Brasil. O primeiro painel solar é do século XIX, quando foi inventada a energia solar fotovoltaica. Então, se a gente olhar para o grande oceano ainda azul que existe, tem uma celeuma de possibilidades e o mercado se adapta. Se a taxação tornar menos interessante, eu não acredito que de cara isso vai acontecer. Mas no que os percentuais de desconto do FIU-B forem em água do que sem energia por poucas horas. Não é verdade? Então essa demanda ela é natural. O meu celular descarregou e parece que eu não sou mais ninguém, eu perdi uma parte de mim. Não é isso? Então a gente pode acalmar o coração e os problemas sempre existiram. No começo, o primeiro grande problema que eu vivenciei foi a falta de uma legislação que eu pudesse conectar um sistema na rede. E essa falta fazia com que eu pudesse montar só sistemas a bateria. E não tinha nenhum inversor para ligar uma geladeira, era só lâmpadas. Aí a evolução foi ter um inversor off-grid. Aí veio a legislação. Eu vendi o meu primeiro sistema solar para gerar 600 kW por mês a R$89 mil em 2013. Mas não ganhei quase nada, porque era tudo muito caro. Então, assim, as coisas evoluem e os problemas foi muito caro, financiamento que não existia, nenhuma linha, nenhum banco financiava. Hoje, qual é o nosso problema? O dólar subiu um pouco, a taxa de juros está alta, a gente vive com esse problema, o cliente não quer fazer por causa que a taxa de juros ficou muito alta, ele não fecha a conta por N fatores. Os problemas num mundo de empreendedorismo sempre vão existir, seja ele qual for. E quem regula isso é o mercado. E só os melhores e mais capacitados e disponíveis para entender os times do próximo passo é que vão conseguir fazer esse novo cenário se tornar confortável e se adaptar. Se a gente não for camaleônico, a gente não consegue resolver. Convido vocês a olhar por essa nova ótica. O que não está feito, cabe a nós construí-lo. Muito obrigado.